Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será o amor de Abraão por todos. O texto que serve como base para o nosso estudo, Gênesis capítulo 18, a partir do verso 16, que diz: Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abrão permaneceu ainda na presença do Senhor. E, aproximando-se dele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio. Como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juízo de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. E o texto continua, eu vou até o versículo 32, que diz: Disse ainda Abrão: Não se ire o Senhor, se eu lhe falo somente mais essa vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: Não destruirei por amor aos 10. Tendo cessado de falar a Abrão, retirou-se o Senhor e Abrão voltou para o seu lugar. Eu gostaria de orar junto com você, pedindo a Deus para que o seu Espírito nos ajudasse a compreender aquilo que Ele tem para nós nesse momento. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra, pela certeza que temos de que Tu tens planos, projetos, sonhos para nós, e temos coisas a aprender através do que lemos aqui agora há pouco. Ajuda-nos a entender aquilo que tens para nós. Que o Teu Espírito mesmo que agiu lá na época do Moisés, ajudando a entender essa mesma história e relatá-la, que esse Espírito, o Espírito do Senhor, trabalhe também conosco, para podermos entender e tomar decisões baseadas no que lemos. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Pense agora nessa cena, no desdobramento daquilo que estudamos na lição de ontem. Abraão recebe 3 viajantes, ele não sabe a identidade desses viajantes, ele imagina que são cananeus que estão passando próximo do seu acampamento. A ideia de Abraão é simplesmente dar a eles uma refeição, água para que possam se refrescar, e enquanto isso, poder influenciá-los com o conhecimento a respeito do Deus Criador do céu e da terra. Não sabemos em que momento, mas em determinado momento da refeição, propriamente, Abraão se dá por conta de que estava diante de Deus, era a segunda pessoa da Trindade Divina que ele se encontrava, juntamente com 2 anjos. O Senhor Deus tem ali uma conversa com Abraão. Em determinado momento eles se levantam para seguir o seu caminho, Abraão os acompanha ainda pelo caminho, e agora é um momento em que percebemos que o amor de Cristo realmente havia constrangido, havia motivado Abraão a viver, tendo como base o amor e a intercessão. É o momento em que o Senhor Deus agora olha para os 2 anjos e vai dizer para eles: será que seria justo eu esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Esses meus anjos descerão até a cidade de Sodoma e Gomorra, porque o clamor da cidade tem subido até mim. A maldade das pessoas que estão vivendo aí no vale é muito grande. E eu decidi que vou varrer essa cidade com fogo. Ele faz um gesto, os anjos descem. Abraão permanece ali na presença do Senhor. E nessa altura Abraão toma uma postura que, quando você analisa o capítulo 18, tendo como base o capítulo 12, parece que não é nem a mesma pessoa que se encontra ali. No capítulo 12, o texto menciona que ele entra pelo extremo norte, por onde hoje se encontra a Síria, e ele vem descendo de norte a sul, e quando ele chega na região de Siquém, ele olha à sua volta e percebe que os cananeus estão ali. Deus aparece para ele e diz: é aqui, fica aqui. Aqui eu quero te usar como uma bênção.
Abraão, entretanto, continua descendo em direção ao sul. Ele passa próximo da região aonde agora ele se encontrava, a região montanhosa de Hebron. É bem verdade que ele passa pela parte de baixo ainda, na parte mais próxima ao mar. Para Deus de novo vai dizer, é aqui, Abraão, fica. E Abraão continua descendo, ele vai até as regiões do Negueb, uma região desértica próxima já da fronteira com o Egito. E Moisés está deixando claro que ele não tem interesse de poder trabalhar com esses cananeus, de viver com esses cananeus. Ele gosta da terra, mas não gosta dos cananeus que ali se encontram. E ele agora, na primeira oportunidade, quando surge uma fome, ele desce ao Egito, e nós conhecemos a história, já estudamos na semana passada. É a mesma pessoa que aqui se encontra. Abraão, quando volta do Egito, ele vai se estabelecer na região dos Carvalhais de Manre, próximo a Hebron, e é o mesmo homem que aqui se encontra. Agora, ele está ouvindo da parte do Senhor Deus de que o clamor das pessoas que vivem nas cidades das Campinas, haviam pelo menos 5 cidades nas regiões da Campina do Jordão, as duas principais, Sodoma e Gomorra, que os clamores da cidade haviam chegado até ele. E que agora ele estava descendo para poder trazer juízo para aquelas cidades. Abraão agora vai dizer, mas Senhor, longe de ti, fazer juízo, trazer juízo sobre os maus e junto o Senhor acabar destruindo também os bons. Eu sei que o Senhor não faz isso, o seu amor é grande demais. Senhor, deixa eu te perguntar, por favor, não se ire comigo, mas e se por acaso tiverem 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir todo mundo junto? E Deus vai dizer, não, se tiver 50 eu não destruo. E Abraão vai agora descendo o número até chegar a 10. Diz, Senhor, e se tiver 10 pessoas justas nas cidades? Deus vai olhar para Abraão e vai dizer, se tiver 10, por amor aos 10, eu não destruo a cidade. Abraão não continua intercedendo a partir dali. Ele havia chegado num limite, 10 no meio de 5 cidades. Puxa, 10 pessoas justas no meio de 5 cidades das Campinas, com certeza teria, aliás, ele já vai pensar pelo menos na família do seu sobrinho. Afinal de contas, Ló, a sua esposa, os seus filhos estavam naquelas cidades. E ele imaginava que pelo menos a família do seu sobrinho ainda seria uma família considerada de gente que teme a Deus. Abraão, ele agora está demonstrando através da sua atitude qual é a sua preocupação, aonde está o seu coração. A preocupação de Abraão é com pessoas que somente o tempo e as circunstâncias podem tocar no coração dessas pessoas e fazer com que elas mudem de vida. Às vezes, uma mesma pessoa que nós temos a oportunidade de poder influenciar através da palavra de Deus, de trazer diante delas uma pregação, uma palavra, às vezes, essa mesma pessoa que está vivendo um momento difícil, ela acaba tendo a oportunidade de poder vivenciar, experimentar algumas outras coisas na sua história, e ela acaba mudando a sua postura. E aquilo que esperávamos que acontecesse lá atrás acaba acontecendo no presente momento, na vida daquela mesma pessoa, e ela acaba se entregando a Deus. Às vezes, um momento de perda, um momento de dor, um momento de angústia. O Abraão nessa altura, ele já entendia como é que funcionava essa coisa da transformação que acontece nas pessoas. O mesmo indivíduo está com o coração fechado para Deus, daqui a pouco ele sofre uma perda grandiosa na sua vida, seu coração fica mais abrandado, as defesas caem, e então o Espírito de Deus pode tocar naquele coração. Ele está pensando que talvez se aquelas pessoas tivessem mais tempo, elas poderiam também ter a oportunidade de ter a sua vida transformada. Ele vai interceder por gente que não merece intercessão. E aqui é que está a grande questão. A intercessão sempre se trata do outro que não merece. Se você vai interceder por gente que é merecedora, então isso não é intercessão. Isso é buscar fazer justiça a alguém que está sendo injustiçado. Intercessão é algo que você oferece por alguém que não merece. No decorrer do meu ministério, eu tenho encontrado algumas histórias como essa, de gente com o coração endurecido, gente que tem vivido a experiência do pecado de forma gritante, que em determinado momento está com o coração fechado para a Bíblia, a palavra de Deus, mas que passa-se o tempo e algumas circunstâncias têm lugar e a pessoa muda completamente.
enquanto estou gravando aqui essa lição, estou me lembrando, por exemplo, de um querido amigo. Logo assim que eu cheguei do campo missionário, fui trabalhar no Rio Grande do Sul e tive a oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus com uma pessoa muito querida, esposo de uma irmã muito fiel, de uma das igrejas que eu pastoreava na região do Vale dos Sinos. O fato é que esse homem, apesar de estar convencido a respeito da veracidade da Bíblia, as nossas crenças elas fazem muito sentido. Ele estava convencido de tudo isso, mas ele disse: para mim nesse momento não dá. Eu trabalho com uma grande empresa, tenho uma grande empresa de transportes. Se eu resolver guardar o sábado, por exemplo, eu não vou conseguir manter a minha família. Então, eu percebi nitidamente pela postura dele de que o coração dele não estava naquilo, apesar dele estar convencido. Eu somente disse para ele: o senhor fique tranquilo, no momento em que o senhor sentir que Deus o está chamando, o senhor me chame de volta, que eu teria a oportunidade de poder encaminhá-lo para a palavra de Deus. Pouco mais de um ano se passou e ele me fez um convite para poder ir até a sua casa. Já não o vi há algum tempo. Foi quando ele me mostrou um documento que havia acabado de receber do médico, o diagnosticando num estágio muito avançado de um câncer no pulmão. Aquela doença foi, de alguma forma, fazendo com que ele definhasse todo tipo de tratamento que a família e os recursos que a família tinha podiam ser ministrados a ele, foram ministrados, ele só definhava. Me lembro de uma tarde de terça-feira, quando ele me chamou e disse: pastor, eu quero me entregar a Deus, independente daquilo que vier a acontecer. O amor de Cristo está tocando no meu coração e eu sinto que eu preciso me entregar. Eu queria fazê-lo com a minha saúde a 100%, mas mesmo que isso não aconteça, eu preciso me entregar a Deus. Tive a oportunidade de poder inaugurar o reino de Deus na vida dele através do batismo. As mesmas verdades que um ano antes não haviam conseguido espaço no coração dele, acabaram brotando no seu coração como uma sementinha, porque agora as circunstâncias que ele estava vivendo o empurraram para Deus. Abraão está intercedendo por pessoas que, na perspectiva dele, se tivessem um pouco mais de tempo, talvez pudessem tomar uma decisão. É claro que Deus sabe todas as coisas e sabe se o tempo vai ser um remédio ou se vai ser apenas um elemento que vai fazer com que as pessoas amadureçam ainda mais no pecado e acabem trazendo destruição ainda para as pessoas que estão à sua volta. Que com certeza era o que estava por acontecer com aquela cidade das Campinas. Entretanto, Abraão, ele demonstra que o amor de Deus estava nele, através dessa intercessão que ele fez, por pessoas que não mereciam. Isso tem que fazer com que a gente pare para poder pensar nas pessoas que estão à nossa volta, nossos vizinhos, colegas de trabalho, pessoas com quem nos encontramos. Nós não devemos perguntar se aquelas pessoas merecem ou não que nós intercedamos por elas. Devemos nos perguntar se Deus nos está chamando para intercedermos por elas ou não. Eu quero orar, pedindo a Deus para que Ele nos ajude a nos tornarmos verdadeiros indivíduos que serão intercessores por aqueles que estão à nossa volta. Você não quer se unir a mim? Muito obrigado, Pai, porque Tua palavra nos mostra a história de Abraão, que foi um intercessor. Um homem que orou por pessoas que não mereciam. Clamou por pessoas que não mereciam o Teu amor e a Tua graça. Nos ajude a podermos ter o mesmo tipo de compaixão, de interesse, de amor pelas pessoas que estão à nossa volta, independente das circunstâncias. Não conhecemos a tua forma de trabalhar, mas conhecemos o Teu amor. Então, por favor, nos ajude a viver tendo como base esse amor. Oro também pelos meus irmãos que nesse momento colocam diante do Senhor os seus pedidos. Alguns foram mencionados no nosso canal, outros estão lá no coração. Responde de acordo com a Tua vontade, Pai, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?